aos meus colegas de classe e aos responsáveis que tiraram tempo para prestigiar nossas apresentações. O meu nome é Franciele e eu tive como orientador do meu trabalho o professor David, que leciona Geografia. O meu trabalho ele é do âmbito ambiental e o tema dele é o agronegócio e as suas influências socioambientais. Dito isso, quando o progresso destrói, uma análise do impacto ambiental do agronegócio. Agro é pop, agro é tech, agro é tudo, mas afinal de contas, o que é o agronegócio? Vocês provavelmente já ouviram essa frase na maior emissora de televisão do país, como uma espécie de mantra que enaltece essa indústria. Mas não é bem assim que acontece. 69% dos gases de efeito estufa são emitidos pelo agronegócio. Mas antes de falarmos de todas as suas consequências, é importante enfatizar o que ele é. O agronegócio ele é basicamente o setor econômico mundial responsável pela questão alimentícia. Então ele é um setor que engloba diversos outros setores, como a agropecuária, a agricultura, a indústria e o comércio. Quando nós escutamos essa definição tão superficial do que se trata o agronegócio, é normal pensarmos que ele é apenas o setor responsável por colocar comida na nossa mesa. Mas não é bem assim que acontece. Esse agro, ele gasta fortunas por ano para que você acredite que ele é pobre, quando na verdade ele não está nem perto disso. O termo pobre, ele vem de popular, mas o agro ele não é popular, porque ele não foi feito para o povo. Ele, na verdade, gasta fortunas por ano e ele é altamente mecanizado, então ele não gera emprego. E toda essa fortuna que ele gera é distribuído na mão de poucas pessoas. Então, ele também é responsável por grande parte do desmatamento no país. Só na região do Mato Grosso, ele é responsável por 90% de toda a destruição da Amazônia. E esse agro, como o Michel enfatizou no trabalho dele também, ele é voltado para a exportação. Então, grande parte do que é produzido não vai para a nossa mesa, mas sim para o exterior. Então, grande parte da carne que é produzida aqui, por exemplo, ela é exportada e nós ficamos apenas com os restos disso. Pode passar. Para o governo federal, o agronegócio e essa indústria altamente mecanizada, ela é sinônimo de um desvio da crise, de uma possível crise econômica que o país pode vir a ter futuramente. A retomada da economia está se dando pelo agronegócio. Ele está movimentando também a indústria de transporte, de caminhões, de pneus e de maquinário. Quem disse isso é o Neto Geller, que ele é o secretário do Ministério da Agricultura. Só que, como ele diz, e como eu disse anteriormente, grande parte do que é produzido não vai para a gente, mas sim para o exterior. Em 2017, o Brasil aumentou o volume do produto mais vendido pelo país, que é a soja. E das 115 milhões de toneladas colhidas, 78% foram para a China. Então, imagina o restante. Isso, a gente vai ficar apenas com o resto, ou talvez nem fiquemos, na verdade. E a agricultura familiar ela é responsável por 70% da comida presente na mesa dos brasileiros. E aí vocês podem até me perguntar, bom, se são 70%, então existem os outros 30%. E realmente, esses outros 30% podem até vir para a nossa mesa, mas a que custo? É seguro se alimentar de algo que vem do agronegócio? Pode passar. O agronegócio ele é baseado em monocultura, e essas monoculturas elas são encharcadas de agrotóxicos, agroquímicos e pesticidas. O Brasil ele é o país que mais consome agrotóxicos do mundo. Ele está em primeiro lugar no ranking. Venenos que são proibidos lá fora são permitidos aqui. Perigo: 37 agrotóxicos aprovados no Brasil são proibidos nos Estados Unidos e na União Europeia. Quase 500 agrotóxicos proibidos na Europa são vendidos livremente no Brasil. Brasil vira terra livre para agrotóxicos proibidos na Europa e nos Estados Unidos. Tudo isso por aqui são manchetes recentes sobre como o agronegócio influencia o Brasil em questão dos agrotóxicos. E isso prejudica diretamente nós mesmos. Vocês acham que esses agrotóxicos não vão causar nenhum mal à sua saúde? Pelo contrário, eles causam doenças. Eles podem causar câncer, leucemia e até falência nos órgãos. Então é importante ressaltar que não necessariamente só porque ele vem para a nossa mesa é bom. Pode passar. Bom, nos últimos dias nós acordamos com a notícia de que São Paulo havia entrado no ranking das metrópoles com maior índice de poluição do mundo. Também esse ano ocorreram as enchentes no Rio Grande do Sul, que foram devastadoras para a região, e também ocorreram recentemente, nesses últimos dias, as queimadas em várias regiões do país. Mas o que tudo isso tem a ver com o agronegócio? E eu coloquei esse tópico aqui porque, na verdade, ele é a explicação e o motivo do porquê eu escolhi esse tema para o meu trabalho. Há muito tempo o agronegócio ele existe, e há muito tempo ele vem causando consequências para a gente. Mas todo ano, vocês podem até falar que é um tema realmente que é muito falado, pode-se até dizer que ele é saturado.
mas ele é tão falado e tão pouco gera soluções para esse problema. Então, o que eu quis trazer é como a gente só se preocupa com isso e como só falamos sobre isso quando eles nos atingem diretamente. Esse ano, as enchentes do Rio Grande do Sul tiveram uma grande repercussão na mídia. Entretanto, hoje em dia, dificilmente se vê uma notícia entre as mais em alta sobre isso. Então, é importante que não esquecemos do que aconteceu e como isso tudo está em função do agronegócio. Então, voltando aqui ao tema, as queimadas. As queimadas no Brasil, elas são causadas em grande expansão. Por quê? Porque o Brasil ele usa o manejo do fogo como uma forma para manejar o solo, na verdade. E é claro, as queimadas elas acontecem por diversos motivos, como queima de canaviais e queimadas criminosas. Mas o que importa para a gente é a monocultura. Para se criar uma monocultura é necessário uma vasta área livre. E para isso é necessário que essa área seja devastada para que eles consigam manejar o solo. Mas para isso acontecem as queimadas. Só esse ano, 34 mil hectares foram queimados. E isso é equivalente a praticamente 30 campos de futebol. E tudo isso influencia na transformação da paisagem natural. Por quê? Com as queimadas acontece o fenômeno da impermeabilização do solo. O que isso significa? Quando chove, por exemplo, o solo ele não é capaz de absorver a água. Então, acontece que as enchentes do Rio Grande do Sul, eles são um grande exemplo de como isso afeta e como isso vai ser a longo prazo. Então, quando chove, o solo ele não é capaz de absorver a água e o que já era ruim, as enchentes elas sempre aconteceram por conta de problemas também urbanos, como por exemplo a falta de um saneamento básico e por problemas já ambientais que já existem há muito tempo, elas são apenas agravadas. E por isso nós temos a transformação da paisagem natural e como isso afeta. O Rio Grande do Sul ele vem sofrendo consequências até hoje. Infelizmente não é mais tão falado quanto estava antigamente, na metade do ano mais ou menos. Mas é importante que vocês saibam que ainda existe e que ainda está tendo consequências para essas pessoas. Tudo bem, mas para entendermos o agronegócio como ele é hoje, o agronegócio moderno, é necessário que voltemos um pouco no tempo, lá no século XVIII, na Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, o ser humano ele via a natureza como uma fonte de necessidade. Então era uma relação de ganho e troca, a gente tirava da natureza o que a gente precisava e depois ela conseguia se recompor. Entretanto, depois da agricultura moderna, o que acontece? O ser humano ele passou a ver a natureza como uma fonte de lucro. E é isso que o Lester Brown ele fala. O agronegócio industrializado, embora tenha impulsionado a produção agrícola global, às vezes é um custo inaceitável em termos de sustentabilidade dos recursos naturais. O uso massivo de insumos como fertilizantes químicos e pesticidas, se não for bem gerenciado, leva à erosão dos solos, à contaminação dos mananciais de água e ao desmatamento. Ele fala isso em seu livro Full Planet Change Places, que foi lançado em 2012. E é atemporal, vocês podem ver como esse tema ele ainda se encaixa hoje em dia, em 2024. E a Revolução Industrial aconteceu no século XVIII. Então, para vocês verem como esse tema ele sempre vai estar em alta, porque ele é atemporal, ele sempre acontece. E mesmo com todas as consequências que ele gera, a gente continua tendo que falar sobre. O que ele basicamente diz aqui é que quanto maior a produção e maior a devastação, maiores serão as consequências que a gente vai ter. Em 2019, se eu não me engano, ocorreu o índice maior de CO2 que já foi liberado no mundo inteiro. 59,1 bilhões de toneladas de CO2 foram emitidos. E 14% disso foi apenas consequência do agronegócio. E vocês podem até falar que é uma porcentagem pequena comparada ao restante. E realmente, mas isso só vem crescendo a cada ano. Então é importante enfatizar que pode ser uma porcentagem pequena, mas é no mundo inteiro. E apenas o agronegócio. Imagina as outras indústrias que são responsáveis por essa emissão. Pode passar. E agora que nós falamos sobre as consequências da natureza, temos que falar um pouco também sobre as consequências sociais que o agronegócio causa. Vamos voltar lá no êxodo rural, no final do século XIX e início do século XX, quando as pessoas elas foram obrigadas a deixar suas terras para se mudarem para os centros urbanos em busca de uma melhor qualidade de vida. O êxodo rural é basicamente essa migração, esse processo de migração do campo para a cidade. O êxodo rural é, sem dúvida, uma das consequências mais profundas da modernização agrícola, destruindo as bases das sociedades camponesas tradicionais e criando novos polos de desigualdade urbana. Quem diz isso é José Martins em seu livro O Cativeiro da Terra, de 1996. E o José Martins, quando ele fala sobre o êxodo rural, ele também quer enfatizar o problema que isso causa sobre a cultura dessas pessoas. Não é só problemas ambientais que estão envolvidos nessa indústria,
mas sim também problemas sociais, como por exemplo a perda da cultura. Quando essas pessoas elas são obrigadas a deixar as suas terras natais, elas acabam esquecendo sobre as bases das sociedades tradicionais, como a agricultura tradicional. Então elas acabam perdendo esse conhecimento. E nessa charge aqui exemplifica muito bem isso. Como, por conta da mecanização do campo, a mão de obra ela não se fez mais tão necessária, a mão de obra humana. Então eles foram obrigados a deixar suas terras em busca de melhores qualidades de vida nas cidades. Entretanto, nós sabemos que não foi bem assim que aconteceu. Porque quando eles chegaram aos centros urbanos, nem sempre eles eram agraciados com todas as promessas que faziam para eles. Então, tudo isso acarretou na precarização dos espaços urbanos, na falta de saneamento, na constituição de favelas. Então, essas pessoas não necessariamente elas tiveram o que elas realmente acharam que iriam ter, um futuro melhor. Então, para vocês verem como isso afeta, poxa, no campo eu não tenho um trabalho, mas quando eu chego na cidade eu tenho um trabalho que eu ganho pouco e sou precarizado. Então, o agronegócio, desde quando ele se tornou o que ele é hoje, ele vem prejudicando as pessoas. 1996, 2012, 2024, a gente continua falando sobre esses assuntos. E hoje em dia a gente consegue sentir na pele como isso nos prejudica. Foi levantada uma questão de que o uso de máscara seria necessário para as pessoas que elas têm problemas respiratórios, para elas não serem tão prejudicadas pela poluição que estava no ar. Então, vocês veem, é quase comparado à pandemia que nós tivemos. Um vírus está sendo comparado à poluição que nós estamos vivendo. Então, para vocês verem como isso é realmente uma doença. Pode passar. Considerações finais. Bom, com esse trabalho eu quis trazer uma reflexão. Eu não quero que vocês saiam daqui com uma frase decorada do que eu disse e achem que isso é tudo que vocês têm que entender. Não. Daqui a alguns dias vai ocorrer um evento importante que são as eleições. E eu não estou aqui para comprar voto de ninguém, porque eu não vou votar. Mas o que eu quero dizer é que é importante vocês visarem as propostas dos candidatos. Não votem por discurso. Discurso qualquer um faz. O importante são as propostas e aqueles que já fizeram acontecer. Então eu sei que é difícil, porque quando se trata desse tema é algo muito maior. A gente perde a esperança, porque realmente é algo muito maior que a gente. O agronegócio é uma indústria mundial, só que a diferença começa por nós. Então, pensem no futuro que vocês querem deixar para os filhos de vocês, para os netos de vocês e até mesmo para os bisnetos de vocês. E antes de finalizar, eu gostaria de primeiro mostrar essa frase do David Attenborough, que ele fala que a natureza é o nosso lar e se a destruímos, nos destruímos. É uma frase simples, mas ela reflete tudo aquilo que eu disse e como isso vem acarretando tudo que está acontecendo hoje. E antes de tudo, eu gostaria de fazer os meus agradecimentos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu orientador, que é o David. Sem ele, nada disso teria sido possível. Eu gostaria de agradecer à minha família, que sempre se dedicaram muito na minha educação, e para minha irmã, principalmente, que sempre me escuta em casa, surtando pela escola. Eu queria agradecer aos meus colegas de classe. Muito obrigada por tudo, por vocês sempre me apoiarem. Em especial aos meus amigos, que estão ali na frente me dando o apoio que eu preciso. E em especial, ainda mais, ao Jonathan, que é o meu melhor amigo, que além de uma inspiração para mim, ele sempre me ajudou muito no meio acadêmico. E por último, eu gostaria de agradecer a coordenadora Natália, que essa mulher, gente, ela não é só uma coordenadora para mim. Dentro dessa escola é praticamente minha mãe. Então, muito obrigada por me ajudar sempre, por ouvir os meus surtos e sempre me apoiar. E por último, eu gostaria de agradecer a vocês por toda a atenção que vocês me deram.